Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 10 de maio de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Estamos na quarta semana da Páscoa. O evangelho de hoje é de São João, no capítulo 10, versículos de 22 a 30. Inclusive, uma parte deste evangelho, os versículos de 27 a 30, são os mesmos que nós ouvimos ontem, aliás, domingo, no evangelho da missa de domingo, do quarto domingo da Páscoa. Vamos então à palavra de Deus. Não se esqueça de deixar o seu joinha aí para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas, de se inscrever também em nosso canal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como dissemos, então, esse evangelho, parte dele já ouvimos no domingo passado, né? Mas então, essa parte inicial, os versículos 22 a 26, nós ainda não tínhamos meditado. Vamos pensar e refletir aqui um pouco no contexto todo deste evangelho, né? A postura dos judeus que pedem de Jesus uma resposta não é uma postura de abertura para nele crer. E aqui então está a chave, porque o texto quer mostrar, e Jesus vai repetir isso várias vezes, né? Quem não crer nele não tem a vida, né? E os judeus questionam Jesus, perguntam se ele vai dizer claramente se é ou não o Messias, mas não querem crer nele. Do mesmo jeito, às vezes acontece conosco, e a gente tem que aprender a discernir. Existem pessoas que podem querer dialogar conosco a respeito da nossa fé, daquilo que cremos, da doutrina da nossa igreja. E o diálogo é sempre bom, é sempre interessante. Mas existem pessoas que não estão dispostas a dialogar para compreender ou até para crer. Elas querem que você diga, para que depois elas olhem para você e digam: tudo que você está fazendo é errado, não é desse jeito, você está condenado. Isso não é caminho de diálogo. Então, só para a gente pensar um pouquinho, né? A palavra de Jesus precisa ser ouvida com o coração, com fé, né?
A pergunta deles é: até quando nos deixarás em dúvida? Não é Jesus que está deixando aquelas pessoas em dúvidas. São elas que não estão abertas ao dom da fé, que não ouviram, como Jesus já disse, o chamado que o Pai fez, que não deixaram ser guiadas pela voz e pela intuição do Pai para irem a Jesus. Ou porque explicitamente negaram, ou porque querem desobedecer a Deus, porque aquilo, Jesus, não lhes interessa. E Jesus vai um pouco mais. Jesus ainda diz que a resposta de quem Ele é não está simplesmente no dizer abertamente, mas as suas próprias obras dão testemunho de quem Ele é. Então é impossível não crer em Jesus. Mesmo nós, 2000 anos depois de Jesus, temos que ver as obras de Jesus, o testemunho dos apóstolos e da igreja ao longo dos séculos. E sim, darmos nosso assentimento de fé em Jesus. O problema fundamental que está posto aqui neste evangelho é a questão da fé. A fé que faz tornar-se ovelha do redil de Jesus. Sem fé verdadeira, não nos tornamos ovelhas de Jesus e não escutamos a sua voz e não o seguimos. Ele é o pastor que vai à frente guiando o rebanho. E aqui nós precisamos parar então no ponto que Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. O povo de Israel sabia muito bem dessa expressão, porque desde a sua origem como povo de Deus está lá o convite de Deus: Shema Israel, escuta, ó Israel. O verbo escutar não é só deixar que nos ouvidos entrem algumas palavras, mas é dar assentimento. É parente essa palavra em latim, está ligada também à mesma expressão de obedecer. Obedecer em latim, obaudire, é ouvir com uma atenção, com uma obediência. Então, as verdadeiras ovelhas de Jesus escutam a sua voz. Escutar, ouvir a voz do Senhor está aberto para que a sua palavra chegue ao coração e, de fato, a pratiquemos. Em outra passagem do Evangelho, Jesus vai inclusive dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática as palavras do Pai, o mandamento do Pai. Então nós precisamos estar atentos a essa palavra que Jesus diz. Não era dizer eu sou o Messias, que isso não resolveria nada. Não é uma fé de inteligência, mas ao contrário, é uma adesão à pessoa de Jesus. Portanto, nós podemos resumir em 4 pontos este evangelho. Ouvir a voz, quem ouve a voz também é conhecido por Jesus porque se torna suas ovelhas, seguem a ele, que é o pastor que vai à frente guiando, e recebe dele a vida eterna. Isso nós já meditamos no domingo passado. Os versículos 27 a 30 vão dizer disso. Podemos dizer ainda de outra forma sobre este evangelho. Ele fala que as obras que Jesus faz, a missão que ele realizou no mundo, mostram quem ele é. As suas ovelhas
fazem parte do seu grupo porque obedeceram e escutaram a sua voz, né? Agora, crer, escutar a voz do Senhor, crer nele, não é questão somente de inteligência, de raciocínio, de argumentos. É questão de coração, de entrega, de abrir os ouvidos com atenção. O problema é quando não se está disposto a acreditar. Não se está disposto a acreditar na palavra de Jesus, na sua vida e na sua missão. E agora, nossa segunda parte da Academia Espiritual, justamente os 3 passos para rezarmos esta palavra anunciada e meditada. No primeiro momento, se coloque na presença do Senhor, acenda uma vela, quem sabe, coloque uma música, deixe o seu coração entrar na sintonia do coração de Jesus. Faça um silêncio amoroso, mesmo que seja breve, mas silencie o coração e entre na sintonia do coração de Jesus. Segundo passo, o aquecimento. 3 pontos: apelo, condição e advertência que esta palavra nos faz. João capítulo 10, versículos 22 a 30, nos faz o seguinte apelo: as obras que eu faço dão testemunho de mim. Nós compreendemos e cremos em Jesus pela sua obra e pela sua obra maior, que foi sua paixão, morte e ressurreição para nos salvar? A condição: minhas ovelhas escutam a minha voz. Como temos dedicado tempo a ouvir o Senhor que nos fala na vida, na história, na natureza, nas pessoas, na missão da igreja e, sobretudo, na sua palavra, na meditação diária da sua palavra. E a advertência: vós, porém, não acreditais, porque não sois minhas ovelhas. Dificuldade de crer no Senhor, resistência a obedecer a palavra do Senhor, nos coloca então como longe, separados, não ovelhas do redil de Jesus. Terceiro passo, treinamento. Deixemos que de nosso coração e de nossos lábios brote uma oração ao Senhor. Senhor Jesus, Tu és o bom pastor que guia o rebanho. Eu te peço, ilumina agora o meu coração com Teu Espírito Santo. Abra, Senhor, a minha inteligência, para que eu possa crer em Ti, para que, vendo a Tua obra, a missão do Teu reino, anunciada pelos apóstolos e pela igreja, eu possa crer, eu possa obedecer, Senhor, a Tua palavra e os Teus mandamentos. Abra, Senhor, o meu ouvido, o ouvido do meu coração, do meu interior, para que eu escute a Tua voz. O Senhor nos diz na palavra: escuta, Israel, o Senhor teu Deus fala. Fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, na minha vida e dá-me a condição de permanecer como ovelha do Teu redil. Que eu possa Te seguir e encontrar em Ti, Senhor, toda bênção e toda graça. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e te dê a paz e a bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.